como a gente viu nas palestras, né, projetos de AM, eles não são atividades triviais. Pelo contrário, né, elas podem ser bem complexas, inclusive, dependendo do nível de maturidade da empresa e tamanho do escopo que a gente vai considerar num projeto e outros fatores também, né. Então, trazendo um pouco aqui para a mesa aqui para a gente debater, trazendo um pouco da experiência que a gente tem aqui na Netrust, né, mais de 15 anos já implantando soluções de AM, tá? A gente já atendeu aí vários tamanhos, segmentos de negócio, que vocês possam imaginar, e o que a gente vê é que existem algumas empresas com um nível de maturidade alto, e eles conseguem endereçar bem esses desafios de um projeto de AM, mas também a gente tem bastante empresa com pouca maturidade ou quase nada de maturidade, e precisa definir esses processos de AM também automatizados em alguns casos, né? Então, considerando que aqui a gente tem vários participantes aqui que querem, precisam definir um processo de AM e, em alguns momentos, automatizar esses processos, e a gente tem várias empresas aqui com níveis de maturidade diferentes, né? Eu queria aprofundar um pouquinho o assunto sobre dois pontos comuns que a gente viu aqui nas apresentações do Salomão e do Marcos, tá? Então, aí, meu primeiro ponto aqui, eu vou direcionar aqui para o Salomão e para o Marcos, tá? Que desses dois pontos que eu vi em comum, o primeiro que eu vou trazer aqui é a matriz de elegibilidade. Tá? E aqui eu vou considerar também o mapeamento de perfis e a matriz SOD, pois eles têm total interação entre esses sistemas aí, tá? Então, considerando as empresas que ainda não possuem um mapeamento de perfil granular, tá? Um mapeamento de perfil adequado e tudo mais, ou seja, eles possuem apenas perfis básicos, por exemplo, uma conta de rede, uma conta básica no seu ERP, perfis básicos de acesso, né? Não tem uma matriz SOD formalizada, por exemplo, e eles precisam implantar um processo de AM, então um projeto de AM na companhia, seja por motivo de agilidade, motivo de compliance, agora a gente tem LGPD, a pandemia deu mais uma acelerada nesses processos que a gente viu, né, as pessoas estão remotas, isso traz mais risco para dentro da companhia, então mais importante a gente controlar os acessos das pessoas que estão remotas. E eu queria saber a opinião de vocês dois sobre esse cenário, tá? Quais que são os benefícios e os malefícios de cada uma dessas duas estratégias que eu vou falar aqui para vocês, tá? A primeira dela é realizar, primeiro, todo esse mapeamento de perfis, matriz de elegibilidade, matriz de SOD, e depois implantar uma solução de AM, tá? Aí já implanta uma solução de AM com tudo isso mapeado, né? Ou implantar uma solução de AM com que a empresa tem atualmente, ou seja, vai configurar ali somente os perfis padrões, básicos, alguma coisa nesse sentido, e depois realiza um mapeamento de perfis, matriz SOD e tudo mais, e vai atualizando isso dentro da solução de AM, tá? Eu queria escutar um pouquinho da opinião de vocês dois em relação aos benefícios e aos malefícios dessas duas estratégias, tá? Você quer começar? Vamos lá, Marcos, vamos lá. Pode ser, Marcos, pode falar. Não, mas essa é uma excelente pergunta, né? Primeiro, eu me preparo, faço planejamento, faço um mapeamento dessas informações todas para que depois eu consiga fazer essa implantação da solução, ou eu faço isso durante a implantação da solução. São duas abordagens possíveis, já enfrentamos as duas, tá? Por exemplo, a segunda alternativa, implantar a solução com o ambiente que nós temos hoje, né? Por conta de um requisito regulatório, por conta de uma auditoria externa, por conta de auditoria de um cliente que está requisitando isso, acaba, assim, complicando as coisas. O processo de implantação, ele fica um pouco, assim, um pouco não, ele fica bem demorado, né? Porque quando a gente vai implantar a solução, a gente precisa de algumas informações muito bem claras. Olha, quais são os usuários, quais são os perfis, quais são as permissões, né? Quais são os acessos que cada um pode ter. Então, quando a gente parte para a implantação sem executar esse mapeamento, né, o processo ele fica mais demorado daquilo que planejado. E aí chega a auditoria externa, chega o cliente, né, vai olhar e falar, putz, ainda está em andamento, ainda não está concluído, o nosso ponto ele não foi colocado em prática ainda, e o ponto ele se mantém. Então, pela nossa experiência, aqui pela vivência que nós temos, né, eu sugiro, né, primeiro realizar o mapeamento, pelo menos assim, como eu comentei na minha apresentação, segmentar, realizar o mapeamento daquilo que é crítico, implanta. E enquanto isso, em paralelo, vai realizando o mapeamento dos demais sistemas, o mapeamento dos demais perfis, enquanto já está rodando aqui a parte de implantação do sistema. Então, fazer isso gradativamente e segmentado em fases. É um pouquinho dos dois. Né? Terminar um para começar o outro. Fazer um em paralelo com o outro.
Excelente. Realmente tem esse complicador, né? Que veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Então tem sempre essa dicotomia. Mas veja, se é um projeto para uma empresa que tenha uma pouca quantidade de sistemas e uma pouca quantidade de perfis possíveis, às vezes a própria ferramenta ajuda muito, porque ela faz aquela primeira varredura e ele traz o que existe hoje. Então, se eu tenho um departamento que tem 50 pessoas, 40 pessoas têm tal coisa, 10 pessoas não têm, provavelmente as 10 pessoas é que deveriam ter. Ou se 10 pessoas têm coisas a mais, provavelmente essas 10 pessoas têm coisas que não deveriam ter. A própria ferramenta ajuda, nesse sentido, por aquela varredura inicial. Mas quando a gente está falando de um ambiente mais complexo, ele vai, como o Marcos falou, atravancar o processo de entrada do sistema e vai começar a criar uma insatisfação na empresa, porque o sistema já era para ter entrado, não entrou, mas o sistema fez go live, mas não funciona, mas o que adianta criar conta se não tem o perfil? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas faz só para criar a conta, mas criar conta não traz nada de vantagem. Talvez crie uma percepção de ganho que não é o ganho. Então, eu vejo que depende bastante da complexidade da empresa. Até porque, se vai fazer do mesmo jeito que está fazendo, tem que tomar o cuidado de não fazer mais rápido, com maior eficiência, o errado. Então, acho que o importante é fazer uma pré-análise antes de contratar ou antes de determinar o kickoff da implantação do projeto, para que tenha claro isso. Dá para começar o sistema, enquanto isso a gente faz dos pontos principais, ainda que coloque um ou dois sistemas, já com os perfis definidos, mas todo mundo tem que ter claro que o ganho que vai ter é só aquele, enquanto não terminar o restante. E enquanto isso, vai ali, né, dentro de um processo, numa toada constante de criação da matriz de elegibilidade, para não frustrar, que não tem nada pior do que falar assim, implantamos o sistema e ganhamos o quê? Nada por enquanto, porque precisa definir os perfis. Né, Marcos? Eu acho que você já deve ter passado por essa frustração. Já E às vezes queima a ferramenta, isso que é pior. Fala, a ferramenta não presta, mas não é ferramenta. Né? E se eu implanto um sistema de contabilidade, mas eu não tenho ainda a minha estrutura contábil, o centro de custo, centro de receita e tudo certinho com filiais, etc., como é que compõe o meu sistema contábil, não o sistema de TI, mas o sistema da estrutura contábil, ou eu tenho um sistema de contabilidade que não contabiliza nada. O sistema de IAM eu acho que é a mesma coisa. Então, por isso que é importante a empresa, né, que tenha esse conhecimento que vai ajudar a empresa nessa decisão. Excelente, excelente. Eu tô tentando trazer aqui alguns pontos práticos, tá? Porque as palestras excelentes, a gente trouxe bastante coisa ali do que, do como. Eu estou tentando focar mais no como, tá? Para trazer um pouco mais de luz ali para todos os participantes que estão aqui com a gente, tá? Indo nessa linha, eu falei 2 pontos, né, em comum nas palestras de vocês. O segundo ponto, que na minha opinião, ele é mais complexo, tá? Porque é uma coisa mais etérea, vamos dizer assim. Vocês dois falaram, e na minha opinião esse ponto é o que garante sumariamente o sucesso ou fracasso de um projeto de AM, o apoio da alta direção, tá? Sem apoio da alta direção, nada anda. Você pode ter lá a matriz de elegibilidade, matriz de COD, se não tiver comprometimento, o projeto não vai andar, tá? Essa experiência que a gente tem também aí, todos esses anos aí na estrada, né? Eu queria saber de vocês, de maneira bem prática e objetiva, na apresentação de vocês dois, vocês até trouxeram alguns pontos ali, mas eu queria explorar um pouquinho mais isso, até se vocês puderem trazer 1 ou 2 dicas cada um aí, bem prática e objetiva mesmo, assim, de como conseguir esse apoio da alta direção, né? Tanto para o projeto ter tração ali, você primeiro conseguir aprovar o projeto, né? Você conseguir o budget do projeto, depois ter tração ali inicial do projeto, e depois você manter toda essa tração durante todo o final do projeto, e mais importante também, né, para manter a sustentação dessa solução depois, né, que ela não pode cair em esquecimento, né, se não continuar com o apoio da autogestão, as coisas vão caindo no esquecimento, vai se deixando de utilizar e o projeto, e o processo morre ali no final, né. Então, eu queria talvez uma ou 2 dicas práticas para cada um de vocês aí, como conseguir esse apoio da autogestão aí para as pessoas que estão aqui com a gente. Eu comecei a última, Salomão pode começar essa. Então, bom, eu vou trazer
dois pontos que parecem conflitantes, mas entendo que eles são fundamentais, ainda que pareça a primeiro momento. O primeiro é a participação da alta direção, que principalmente entendendo o projeto, aprovando o projeto e trazendo os recursos necessários para fazer tanto o projeto do sistema quanto o processo de gestão, quanto a matriz de elegibilidade e trabalhar a gestão de mudança organizacional. Senão, tudo que acontece parece que o mundo vai cair porque o cara perdeu um acesso que ele nunca usou, né? Então, esse é o primeiro ponto, de trazer os recursos necessários para fazer todos os pontos necessários do projeto, que não é só implantar o sistema. Tem que entender que tem que implantar o sistema, fazer a matriz, que aí é multidisciplinar, precisa do RH, tem que fazer o treinamento do pessoal, definir os processos, procedimento, etc, etc. Essa é a participação efetiva e atuante da alta direção. A segunda dica de apoio efetivo deles é não se meter naquilo que não é da alçada. É claro que quando a gente fala assim, parece que a gente está sendo rude, mas não é. É ser da autoridade e responsabilidade, que a gente falou isso lá na palestra, autoridade e responsabilidade para que a equipe técnica trabalhe. Porque o que acontece muito nesses projetos? O cara vai lá no diretor e fala assim, mas se cortar esse meu acesso, eu não vou conseguir bater a meta. Mas ele já não estava batendo a meta há 2 anos. Então, não é isso. Percebe? Ou o que ele está falando não tem nada a ver com a meta que ele está dizendo. Ele só quer manter o status, ele quer manter aquilo. O diretor, a alta direção, ele fala assim, questões técnicas você vai trabalhar lá com a equipe. Leva para ele a sua necessidade e tem um comitê que está participando disso. Essa decisão não é minha. Porque muitas vezes o diretor ou a alta direção traz para ele uma dor que talvez não seja uma dor. Seja simplesmente uma percepção de estar perdendo algo que nem deveria ter tido. E isso atrapalha muito o projeto, porque o pessoal do projeto, em vez de trabalhar para fazer a coisa acontecer, tem que ficar trabalhando para poder desconstruir algo que foi levado com a direção que eles aceitaram como verdade no primeiro momento. Delega e dá responsabilidade com autonomia. E é claro que vai ter um comitê para fazer isso, vai ter o pessoal de mudança organizacional, que ninguém vai tirar aquilo que não pode ser tirado, é óbvio, né? Mas às vezes cria essa percepção. Então, é uma ação de ação e outra é uma ação de omissão. E se afasta um pouco, deixa a equipe trabalhar para não virar guerra de egos dentro da empresa. Complementando o que o Salomão comentou, né, é importante a gente fazer uma separação. O que é apoio e o que é participação? Tanto da alta direção quanto dos demais, dos gerentes, dos coordenadores da equipe operacional. O mais apropriado é pensarmos não só no apoio, no patrocínio, mas na participação efetiva em momentos específicos da alta direção. Para engajamento, sempre trazer a visão de riscos, né? É fundamental a gente trazer essa visão de riscos e a visão externa, a visão do mercado, né? Então, olha, você está participando, senhor executivo, nós precisamos do seu apoio, porque o mercado está seguindo por esse caminho, porque a gente está protegendo as nossas informações, porque gestão de acessos desde 2019, antes da pandemia, é um assunto que causa a maior parte de incidentes relacionados à segurança da informação, né, ou uma boa parte de incidentes relacionados à segurança da informação. Então, trazer essa visão externa para um ambiente interno, justamente para puxar o apoio e participação deles, né? E, justamente, existir essa divisão de ação e omissão, né, para que a equipe consiga trabalhar, envolver no momento certo, né, sem atrapalhar as demais atividades. Mas, assim, fundamental para engajamento. Visão de riscos, visão externa, né, e essas visões a gente consegue por estudos, por movimentos e por publicações que são colocadas no mercado. Por isso que é importante ter o comitê do projeto, né? Para que não pareça, o Salomão quer tirar meu acesso. Não, esse acesso todo mundo decidiu que você não deveria ter, inclusive o seu gestor, o RH, porque não faz parte da sua atividade. Aí a matriz de elegibilidade ajuda nisso. Que se não faz parte da tua função, não é porque você tinha, que você tem que manter tendo. E aí é claro que tem que ter ali uma construção, por isso que eu falei da importância do gestão de mudança organizacional, de ter treinamento, conscientização, explicar o porquê, porque as pessoas têm apego, ainda que seja aquilo que não precisa e que não usou. Aí tem que trabalhar nesse sentido também das pessoas, com certeza. Carlos, se você me permite fazer um adendo a essa Vamos lá, Rogério, claro.
Eu acho que tanto o Salomão quanto o Marcos falaram de situações muito relacionadas à operação em si, né? Como que é no dia a dia ali e a questão de trazer aquilo que está fora, que o Marcos trouxe, para dentro da empresa, a visão do mercado, para das empresas também. Mas a minha experiência com profissionais de segurança, especialmente aqueles que estão no desafio de começar essa cadeira numa empresa nos primeiros 6 meses, para que, pensando na sua pergunta, né, como é que você faz que o alto escalão da empresa dê atenção a esse assunto? Então, o CEO da empresa, o CIO da empresa, o pessoal do board mesmo, olhe para esse assunto como um assunto relevante do negócio, e não apenas um assunto importante da área de cibersegurança ou da área de segurança. E a dica que os profissionais que passaram por isso trouxeram, que eu queria trazer para vocês aqui, que eu acho que pode somar, é de que o primeiro ponto é, ao invés de você ativamente levar informações para tentar construir uma cultura que vem da sua responsabilidade, da sua preocupação em trazer essa importância do olhar para a identidade e processo na empresa, gestão da identidade do acesso, é você fazer o inverso, é você buscar saber o que está na mesa do CEO de importante para o negócio. O que está na mesa do board, que é meta ou objetivo que o negócio tem no curto, médio e longo prazo. E aí você voltando para a sua cadeira de responsável por identidade e gestão de acesso, de AM ou de segurança, buscar construir essas pontes de conexão. Como é que o meu trabalho vai ajudar a entregar aquilo que o CEO ou que o board da empresa está buscando através da minha prática de segurança, para que você, alinhando o trabalho da segurança ao movimento estratégico do negócio, consiga gradativamente, por indicadores estratégicos, então o Gartner lançou agora, um mês atrás, um benchmark de indicadores de cibersegurança para profissionais de segurança poderem medir o que realmente tem valor, e não ficarem olhando para todo tipo de indicador ao mesmo tempo. Então, esses indicadores que são conectados ao negócio é que ajudam que o aculturamento do negócio aconteça numa perspectiva não de quem é de segurança e está tentando convencer alguém, mas a partir da perspectiva de quem já sabe o que quer, como é que eu viabilizo aquilo através da segurança. E outro ponto que eles disseram é se aproximar de pessoas dentro da empresa que podem dar suporte para isso. Então, você está perto do time de legal, você está perto do time de compliance, para que esses times, criando uma relação de confiança com você, deem sustentação para que o processo aconteça como um todo. Então, tudo que o Salomão e o Marcos trouxeram, eu acho que é perfeito, preciso, mas eu acho que também tem esse olhar, né, do profissional de segurança desenvolver uma capacidade estratégica de conectar o próprio trabalho aos objetivos do negócio, ganhando, assim, naturalmente, relevância depois de um tempo, de 6 meses, de 1 ano, para poder tomar as medidas dentro da empresa que são importantes para garantir que o olhar para o IAM aconteça. Perfeito, Rogério. Eu concordo com você. Obrigado por trazer mais esses insights aqui para a gente. E daí, já emendando aqui uma pergunta para você também, Rogério, a gente viu ali na sua apresentação, né, resiliência, né, em cibersegurança. Isso tem muito a ver também com esse apoio da alta direção, né, tem essa interligação com tudo isso, e a gente viu ali, né, que essa resiliência em cibersegurança, ela depende muito processos bem mapeados, bem implantados e tudo mais, pessoas ali com capacidade de execução, de gestão e tudo mais, e itens tecnológicos também, tá? Daí, focando um pouco no PAN aqui, né? Você falou, o PAN é uma solução essencial ali para você controlar uma situação de risco para você voltar à normalidade, no menor tempo possível, dentro dos prazos ali e tudo mais que são necessários, né? Você acredita que uma solução, tendo o PAN ali, e mais uma solução de AM, esse apoio a essa resiliência, a voltar à normalidade nessa situação de risco, ela fica mais completa ainda, né? E como é que seria, se você concordar, como é que seria esse apoio de mais uma solução de AM junto com o PAN ali, para suportar toda essa resiliência em cibersegurança? Eu acho que o primeiro ponto é você, fazendo a análise da forma como eu trouxe, do que significa essa expressão de resiliência, que é a capacidade de voltar para o normal depois que você passa uma situação difícil, é identificar o que é o normal. Então, o que é uma empresa no estado normal de funcionamento e como que ela, na operação do dia a dia dela hoje, que recursos que ela precisa lançar mão para garantir que a operação aconteça de maneira segura. Né? Então, você tem dentro do universo de AM uma série de soluções que são complementares ao tema da gestão de acessos e de identidade, cada qual ali no seu nicho e naturalmente complementar. Mas se você tem a clareza do mapa, do que você precisa para funcionar normalmente, naturalmente, para você ter resiliência, esse normal precisa estar estabelecido antes. Então, a questão do PAN, especificamente de acessos privilegiados, nesse tema da resiliência, ele veio porque é onde, inicialmente, o atacante está procurando machucar mais a empresa.
se você tem um acesso a um usuário administrador que tem poder de, né, fazer alterações no ambiente, esse poder de fazer alterações, dependendo das informações que vão ser alteradas, ele traz uma critericidade para o negócio muito grande. Né? Ele pode ser a divisão entre o negócio continuar ou não continuar. Então, o que o atacante quer? Machucar onde dói mais. Mas para poder voltar de uma situação de ataque, o PAN é uma camada que ajuda a proteger isso, por você ter a questão, quando você, como o Salomão falou, quando você usa propriamente uma solução, então você não apenas contratou a solução, não apenas criou o usuário, mas isso está efetivamente implementado no negócio, você tem toda a possibilidade de fazer o que a gente chama de accountability, né? Responsabilização. Então, onde é que aconteceu o problema? Eu tenho isso registrado, eu tenho isso gravado, eu tenho os indicadores de anomalia de movimentos que não deveriam estar acontecendo, mas que estão acontecendo por um usuário que não deveria estar se comportando dessa maneira. Então, como é que eu identifico esses focos para tratar? Mas uma vez que eu tratei esses focos, eu preciso ser capaz de fazer o diagnóstico de todo o restante, de entender se está todo mundo ainda utilizando os mesmos sistemas, se os sistemas foram corrompidos ou não, se existe a necessidade de separação de algum outro recurso que completa a segurança da empresa dentro desse universo de identidade, de acesso. A identidade, ela tem muito a ver com você, como foi dito aqui, trabalhar a granularização de maneira inteligente, então atribuindo para cada um aquilo que ele realmente deveria fazer ou não, mas também para poder fazer a responsabilização, como eu falei agora. Então, se tem pessoas usando dos poderes que foram dados a ela, usuário, pessoa física ou máquina, fazendo aquilo que não era previsto que fosse feito, isso já é por si só um indicador de que alguma coisa ali aconteceu que, se eu for tratar, eu consigo voltar para o meu estado normal. Então, eu acho que para você saber quais ferramentas devem trabalhar juntas, antes você precisa saber qual que é o estado normal da empresa enquanto ela funciona. E uma vez que você identificou isso, garantir que nos processos de treinamento, né, nesses playbooks e tudo que foi falado na minha apresentação, você se preparar para passar por uma situação que nem essa, você considere, né, a avaliação de todos esses sistemas para garantir que, se você passa por uma situação como aquela que eu ilustrei aqui, você tem a condição de superar isso e seguir adiante e não, eventualmente, ter que parar de fazer o que você faz. Né? Não sei se eu te respondi. Sim, perfeito, respondeu sim. E daí, só dando continuidade um pouquinho mais nesse assunto, né, o que a gente tem visto aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, tá? O que a gente tem visto, tá, principalmente aqui na Trust, cada vez mais as empresas estão procurando, traçando uma estratégia de não só implementar uma ferramenta de AM separada, uma ferramenta de PAN separada, uma ferramenta de single sign-on separada. A gente lidou isso aqui nos últimos anos, posso falar os últimos 2 anos, tá, com várias empresas nos procurando, para a gente oferecer para eles uma solução, uma plataforma completa, IAM, PAN e single sign-on, juntamente com MFA e tudo mais, tá? A gente vê isso como um amadurecimento aqui do mercado brasileiro em relação a esses 3 tipos de soluções, tá? E dos processos e tudo mais, né? E eu vejo que isso, eu queria escutar a sua opinião, né? Que esse amadurecimento, né, nessa procura que as empresas estão fazendo, nessa definição dessas estratégias, procurando uma plataforma que trabalhe com a identidade, trabalhe com acesso privilegiado, centralização de autenticação, múltiplos fatores de autenticação e tudo mais, isso ajuda de uma forma muito boa, benéfica, né? Até consegue acelerar, na minha opinião, queria escutar a sua opinião em relação a isso, essa resiliência cibernética nas empresas brasileiras, né? Então, aqui eu vou transformar em 2 perguntas, tá? Eu queria saber como é que você vê o cenário brasileiro em relação à resiliência cibernética nas empresas e esse movimento dessas empresas está procurando uma plataforma completa, como eu falei, a MPAN e Single Sign-On, para suportar, vamos dizer assim, trazendo para o lado da resiliência, suportar a resiliência dessas empresas, cibernética dessas empresas. Eu acho que primeiro eu vou pegar um pouco do que o Salomão falou aqui agora de pouco, né? Não adianta você... Existe um assunto que a gente sempre endereça, que é a falsa percepção de segurança. Porque você contratou um sistema, você está seguro. E isso é o grande risco quando você fala de um board que não tem consciência de segurança, porque o CFO vai falar, eu te dei um budget para você investir em segurança. E o CISO vai falar, mas eu gastei esse budget. E ainda assim a empresa não está protegida. Dá essa sensação de que porque você contratou sistemas diferentes e que tem esses recursos de interoperabilidade, né, que se conectam entre si, que isso traz para a empresa uma segurança real. E aí, pegando o exemplo do que eu usei do jiu-jitsu, né, a mesma coisa de você comprar um kimono, se cadastrar numa academia de jiu-jitsu e ir uma vez por mês. Então, assim, você pode até passar a sensação de que você tem condição de se defender, mas na prática mesmo, quando um problema acontece, aquela faixa, aquele kimono não te ajuda em nada. Porque você não tem, né, a musculatura necessária para sobreviver a uma situação difícil. Então, acho que o primeiro ponto que uma empresa precisa fazer é essa honestidade de governança, de analisar, eu realmente estou implementando as soluções de segurança que estão disponíveis no mercado
por mais que estrategicamente eu tenha uma visão 180, né, de tudo que eu preciso para estar protegido, eu estou realmente utilizando 50%, 60%, 80%, 90% da capacidade dessa solução para que o meu perímetro realmente esteja protegido, a minha empresa realmente esteja protegida, tanto de dentro para fora como de fora para dentro? Essa é uma pergunta a se responder que precisa bastante emocional. Como é que fala? Honestidade empresarial para se responder. Eu acho que o segundo ponto no Brasil, essa visão maior dos recursos necessários faz com que os fabricantes, que é o nosso caso aqui, já construam os seus próprios sistemas com essa visão de plataforma e que elas sejam interoperabilizáveis, né? Que elas se conectem, para que essa oferta, no nosso caso aqui especialmente, a gente hoje oferece um sistema que, da forma como a plataforma foi construída com módulos separados, o cliente não precisa necessariamente contratar todos os recursos. Ele contrata o recurso da plataforma de acordo com a necessidade e maturidade do negócio dele. Então, entender quão maduro está o seu negócio para saber o que você precisa contratar, ainda que as ferramentas estejam conectadas, você não necessariamente precisa contratar tudo que elas oferecem ao mesmo tempo. Você pode começar contratando aquilo que no estágio 1 já vai te trazer um nível de proteção diferente do que você tinha antes. E, mais uma vez, sem se perder de que investimento financeiro é sinônimo de segurança real e de capacidade de resiliência. A resiliência tem muito mais a ver com disciplina e um trabalho sério, constante de se manter, né, engajado com os sistemas que você contratou, engajado com as melhores práticas de mercado, do que efetivamente gastar milhões e milhões de reais em sistemas caros, internacionais, e que na prática, mesmo no dia que a coisa acontece, você passa mais tempo explicando por que você gastou dinheiro do que resolvendo um problema, que é o caso do ransomware, aqui do exemplo que eu usei. Você concorda comigo, Salomão? Concordo plenamente. Até porque é isso que gera frustração, né? E talvez isso gere até uma responsabilização, se for vendido para a empresa, vendido não do fornecedor, mas vendido como um convencimento de algo que não seja 100% real. Eu sempre digo que segurança da informação não tem nada pior do que você achar que está seguro. É melhor você ter certeza que não está, e eu sempre comparo com um carro, né? Se eu tenho um carro, eu coloco ele no seguro, eu não preciso colocar ele em estacionamento 100% das vezes, porque se roubar o carro, eu estou seguro. Mas se tiver coisas de valor dentro do carro, ainda assim eu vou colocar no estacionamento. Agora, se esse carro, esse seguro, ele está no débito automático de uma conta que eu deixei de usar, e aí eu esqueci de transferir, o meu seguro ele vai vencer e talvez, dependendo do tipo de seguro, eu só vou saber quando ele já não estiver mais com cobertura. E se eu tiver com a percepção de que eu estou seguro, aí eu deixo o carro na rua. E aí o carro é roubado, eu vou na seguradora e não tem seguro nenhum. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro numa conta que eu deixei de usar e a percepção de segurança me fez ter uma postura insegura, que é não colocar um carro no estacionamento dentro de um shopping. Então, quando eu tenho certeza que eu estou inseguro, eu tomo algumas medidas extras. Quando eu tenho uma percepção de segurança, meio que a galera dá uma afrouxada. E eu sempre digo que ferramenta não é solução. As pessoas perguntam assim, você tem solução de firewall? Eu não sei qual é o seu problema ainda, como é que eu posso ter uma solução? Eu tenho ferramentas de firewall, umas 4 ou 5. Para saber se é solução ou não, eu preciso entender o seu problema. Qual é o seu cenário para saber, a solução é este aqui. Porque senão eu vendo um firewall que talvez ou ele seja muito mais do que necessário ou muito menos do que o necessário. Então, nessa questão de IAM, é a mesma coisa, né? Não pode vender a frustração e também não dá para vender como se fosse uma panaceia, né? Tipo, colocou IAM, tudo está resolvido. Não, só resolveu essa parte. Inclusive, se a gestão do IAM não estiver eficiente e não estiver bloqueando as contas no momento, se o RH não estiver lançando lá que o funcionário está afastado, ou que ele foi desligado da empresa, ou que um terceiro que tem acesso, ninguém avisar lá no sistema que acabou o projeto dele, vai continuar ativo igual antes. Então, o processo inteiro é fundamental para não trazer esse problema que o Rogério trouxe, essa falsa sensação de segurança, né? E, depois que tiver o problema, a frustração. Cara, mas eu investi e mesmo assim... Porque não é só isso, né? Perfeito. Marcos, você abre o microfone, tem alguma coisa também para complementar? Não. Eu concordo tanto com a visão do Rogério quanto do Salomão. Tranquilo. Bom, eu tinha muito mais perguntas para fazer aqui, tá? Não vou conseguir fazer todas aqui, até porque eu quero deixar a gente tem 5 minutos aqui, eu queria deixar para ver se tem alguma pergunta aí
do pessoal que está assistindo a gente. Alessandra, você pode ajudar a gente? Oi, Alessandra. Oi? Tem alguma pergunta aí do público? Tem. O Henry Marcelo comentou aqui no YouTube. Boa tarde. Acredito que seja importante deixar claro para a área de negócios que é essencial. Só um momento aqui que cortou a pergunta aqui. Que é essencial o apoio deles, principalmente no mapeamento dos perfis de acessos. Geralmente, as soluções de IAM são vendidas como soluções mágicas, que vão resolver todos os problemas de acesso. Tem algum comentário sobre essa observação do Henry? O Salomão acabou de falar agora. Veja, quando eu trouxe, na minha palestra foi sobre uma boa estratégia, né? E eu até falei, o título já é provocativo, porque a melhor estratégia é aquela que cabe no seu cenário. E o interessante foi que depois, quando o Marcos veio trazer os principais desafios, era exatamente seguir a estratégia que eu tinha colocado antes, né? O desafio é, se não seguir a estratégia, chega na hora, não tem. Eu até fiquei pensando, nossa, imagina o Marcos com a palestra dele pronta para falar o tema e ele está vendo que eu estou falando sobre aquele mesmo tema. É claro que dentro de uma perspectiva diferente. Eu estava dizendo, galera, para dar certo tem que fazer isso. O Marcos trouxe, para dar errado é não ter feito isso. A perspectiva do mesmo tema é diferente, mas essa é a realidade, porque não existe mágica, né? E para qualquer ferramenta, isso que a gente tem que ter sempre em mente, que o IAM não é diferente. O IAM, se eu não tiver definido quais perfis, quais são as pessoas, quais são as regras de bloqueio, desbloqueio para afastamento, por exemplo, se vai transferir, porque tem movimentação lateral, não é simplesmente conceder acesso e tirar acesso porque a pessoa entrou na empresa e foi embora da empresa, é movimentação lateral. Eu era analista financeiro, agora sou analista de RH. O que faz com isso? Se essas regras não estiverem claras, é só uma ferramenta. O firewall também. Se eu não tenho quais regras do firewall eu vou colocar, né, de VPN, né, de roteamento, de application control, filtro de conteúdo, que features que eu vou ativar, é só um firewall. Aí o cara sai de um IP Tables e entra para um Firewall Next Generation e aplica como se fosse um IP Tables. Ou então ficasse um IP Tables. E por que isso acontece? Porque não define antes as regras. E não estou dizendo que tem que chegar no melhor 100% de maturidade da regra. Não, mas as regras básicas para a ferramenta começar a impulsionar é essencial. Porque senão nem dá para instalar a ferramenta minimamente, ou melhor, ela fica instalada, mas ela não fica utilizável se não tiver o básico. Então, não é mágico, como qualquer outra ferramenta. ERP não é mágico, a única coisa que eu acho que é mágico é e-mail, que você deu o e-mail, ele já sai recebendo e enviando. Esse tipo de ferramenta ou a Word. Instalou, você digita e pronto, salva o arquivo. Mas essas ferramentas que dependem minimamente de regra, nenhuma delas consegue se sustentar se não tiver esse trabalho antes. Aquela regrinha de ouro, né? Primeiro o processo, depois a automatização através de uma ferramenta, de um produto. Começou ao contrário. E no nível de maturidade, né? Não precisa sair do zero para 100 para pôr a ferramenta, Isso. Mas também tem que estar ciente que se eu não tenho todas as regras, eu não consigo colocar todas as funcionalidades. Aí o Marcos, eu acho que ia complementar. Marcos, Rogério, algum ponto? Muito em linha do que você falou, Carlos, no ponto anterior, desculpa, rapidamente. A gente sempre precisa ter essa visão de processos, pessoas e tecnologia. Processos, pessoas antes de tecnologia. Né? Então, é exatamente a visão que você trouxe. Legal. Alessandra, tem mais alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta. E aí eu já gostaria de antecipar e agradecer a participação de todos os palestrantes nesse primeiro dia do IAM Summit. E gostaria de agradecer você também, Carlos. Obrigado. Eu deixo aqui meu agradecimento também aqui, especial a todo mundo que está assistindo a gente até agora aqui, que assistiu a gente durante a tarde, aos nossos patrocinadores. Um agradecimento especial aqui ao Rogério, Salomão e Marcos por estar aqui com a gente nesse painel.
E lembrando a todo mundo que amanhã tem mais, né? Às 14 horas a gente começa de novo, uma até às 18 aí, com mais 4 palestras, profissionais incríveis também, como foram os 3 hoje aqui, mais o Mauro, os 4 profissionais, né? E mais um painel no final do dia de amanhã. Então a gente conta com vocês amanhã também aí, no segundo dia do EAM Summit 2022. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigado, pessoal. Obrigado, Agradeço pessoal. também. Tchau, tchau. Eu acho Até que esse mais. evento é fundamental para encurtar caminhos, né? Evitar tropeços. Então, parabéns aí a eTrust e a todo mundo que trouxe informação para o público. Legal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até amanhã. mais. Obrigada, Até amanhã. Salomão. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até.